Olá, meninos! Muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje nós faremos as correções das nossas atividades, tanto da primeira quanto da segunda semana. Na primeira semana, nós trabalhamos as fontes e as formas de energia. Então, nós tivemos 5 questões para responder. Todas as questões estão direcionadas ao texto, então basta vocês lerem, fazerem uma interpretação e assim vocês conseguirão responder. Então vamos ver se vocês acertaram todas elas, né? Caso vocês não tenham acertado todas, façam aí as correções. A primeira pergunta é a seguinte: pede para que nós possamos definir o que é energia e explicar a que ela está associada. Então, o que é energia? Energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, dessa forma, são determinados elementos que podem produzir ou multiplicar trabalho. Então, tudo que está executando trabalho está produzindo energia. Ela está associada à capacidade de produção, de ação ou movimento e manifesta-se de formas diferentes. Quais são essas formas diferentes? Movimento dos corpos, né? Calor e também a eletricidade. A questão número 2 pergunta para nós o que são as fontes de energia. As fontes de energia, elas são matérias-primas que direta ou indiretamente vão produzir energia para poder movimentar máquinas, né? Movimentar máquinas, mas também movimentar o corpo humano, por exemplo, né? Quando a gente tem a energia química, ela é uma transformação dos nutrientes que nós alimentamos e vai produzir energia no nosso corpo. Então, vai movimentar máquinas, né, e corpos, né, no caso, o nosso próprio organismo. Agora, dê exemplos de fontes energéticas. Quais são alguns dos exemplos de fontes energéticas? Nós temos o carvão, o petróleo, as águas dos rios e dos oceanos, nós temos o vento, nós temos o sol e temos também certos alimentos que nós utilizamos para poder produzir essa energia do nosso corpo. Agora, qual foi a primeira forma de energia mecânica que o homem utilizou? A primeira forma de energia utilizada pelo homem foi o próprio esforço, o esforço muscular, tanto dele quanto dos animais. Esses, né, que eram utilizados para carregar cargas muito pesadas de um lugar para outro, onde era muito longe e o homem não conseguia levar. Então, o animal era usado para isso. Agora nós vamos falar um pouco sobre o histórico das formas de energia luminosa, desde a utilização do fogo até a Revolução Industrial. Nós sabemos que a Revolução Industrial, ela veio trazer um conforto para nós através da produção da energia elétrica. Mas até chegar a essa produção da energia elétrica na Revolução Industrial, muita coisa aconteceu, né? O homem foi buscando meios para poder sobreviver através da luminosidade, para poder se proteger da noite, né? Para separar das trevas, da escuridão. Então ele fazia isso através do fogo. Então, para se proteger durante a noite, ele utilizava o fogo. Depois do fogo veio a iluminação a querosene. Então, o que eles usavam com a iluminação a querosene? Utilizavam as lamparinas, candeeiros também. E aí depois veio a utilização das velas, né, para depois chegar na energia elétrica. Então foi com o passar do tempo, através de pesquisas, de estudos, né, e dos meios que o homem tinha para poder utilizar a energia luminosa em seu cotidiano. E aí, a gente chegou então às principais formas de energia, que foi o nosso conteúdo da aula passada. Aqui eu pedi para vocês observarem na casa de vocês os tipos de energia que você consegue perceber e fazer uma lista dessas formas de energia que você observou.
o que você tem observado na sua casa que possui energia elétrica, né? A energia elétrica, ela é proveniente, a que chega até a nossa casa, ela é proveniente da fonte da água, né? Então, é energia hidrelétrica. Só que ao chegar na nossa casa, ela toma algumas características, né? Ela se transforma em energia mecânica quando você utiliza o liquidificador e a batedeira. Ela se transforma em energia térmica quando você utiliza o chuveiro e a água está aquecida. Se transforma em energia luminosa quando você acende uma lâmpada. Então, são essas formas de energia que você encontra na sua casa a partir do fornecimento da energia hidrelétrica, certo? Aqui na número 2, nós temos algumas imagens que vocês precisam colocar. Se é energia elétrica, química, do movimento ou térmica. Eu coloquei no próprio exercício a explicação de cada termo, né? Então, energia química é a energia que as pessoas ingerem para o seu desenvolvimento. A energia elétrica é a energia usada para fazer funcionar os eletrodomésticos. A energia térmica é capaz de aquecer corpos e objetos. E a do movimento é a que existe nos corpos em movimento. Então, aqui nós temos as imagens e o que eu preciso que vocês façam é colocar os termos que estão relacionados a cada uma delas. A primeira, nós temos uma fogueira. Uma fogueira é o quê? Energia térmica. A segunda tem uma lâmpada. Uma lâmpada está sendo acesa através da energia elétrica. A energia do movimento é a terceira, porque nós estamos utilizando, né, o vento para movimentar as hélices desse gerador de energia. E por último, nós temos a energia química, que é a dos alimentos, que vai fornecer energia para o seu organismo. A número 3, vocês precisam diferenciar energia cinética de energia potencial gravitacional. Então, quando a gente fala em energia cinética, a gente está falando do movimento dos corpos. Os corpos, quando estão em movimento, eles estão executando um tipo de energia chamada de cinética. Já a energia que é armazenada em um corpo, em virtude da posição em relação à superfície, nós chamamos de energia potencial gravitacional. A número 4, vocês vão precisar explicar o que é energia térmica, energia solar e energia eólica. Então, a energia térmica está associada à energia cinética das moléculas que compõem um elemento. Então, essas partículas, elas estão em movimento, né? Toda vez que a gente fala em energia térmica, nós estamos falando de energia em movimento. As partículas, elas se movem, né? A energia solar é proveniente do Sol e a energia eólica das massas de ar. Agora, energia química e energia nuclear não é a mesma coisa, tá? A energia química ela é liberada ou formada a partir das reações químicas. Já a nuclear, ela é obtida a partir dos fenômenos de fissão nuclear. Então, nesse caso aqui, vai ocorrer divisão do núcleo de um átomo e vai gerar uma grande quantidade de energia. Essa foi a nossa correção de hoje, né, das atividades. Lembrando que na semana que vem nós faremos uma aula retomando todo esse conteúdo para que vocês façam a prova de bloco, tá certo? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.